Salve, salve família! Zoeira, começar de jeito diferente hoje. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos iniciar mais um vídeo muito joia. Programação, é lógico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre padrões de projeto, tá? Então, vamos falar sobre esse termo aí que o pessoal usa bastante, Design Patterns, que é até difícil de falar, Design Patterns, que é os padrões de projeto, tá? São as melhores formas, então são vários recursos que você tem de você criar um software, um programa, um app, uma aplicação, seja ela web, uma API, um joguinho no celular, pode utilizar algum desses padrões de projeto, tá? A gente vai ver um deles hoje, mas antes, como é que surgiram, né, os padrões de projeto? Então, programação, quando você estiver trabalhando aí no seu dia a dia, você está basicamente resolvendo problemas, tá? Então, tem bastante problema no mundo aí, e uma parte delas a gente resolve com os nossos sistemas, com as nossas soluções, beleza? Então, as empresas ela têm alguns desafios lá, metas, várias treta, vários problemas lá para ser resolvidos, e através das nossas aplicações a gente resolve e atende às necessidades dos nossos clientes. E pensando nisso, existem várias formas de você criar um mesmo sistema. Então, assim, quando você começa a criar um projeto, desenvolver alguma coisa, você começa a ver bastante coisas assim cabulosas, coisas que você não sabe como resolve, e aí você faz todo um estudo, uma análise, testa, e aí você consegue criar sua solução para resolver e atender aquele problema. Mas pode ser que a forma que você fez isso não seja a melhor possível, tá? Melhor prática de mercado. Então, pensando nisso, muitas pessoas aí se juntaram, reuniram ao longo dos anos e eles definiram alguns padrões. E esses padrões servem para resolver esses problemas, tá? Então, você tem diversos padrões de projeto aí e o pessoal agrupa em alguns nomes. Então, existe o Solid, existe você tem lá o padrões de projeto mesmo. O pessoal escreve livros e cada um deles funciona assim. Você tem que pensar como uma caixa de ferramentas. Então você tem lá, você tem o martelo, você tem a chave de fenda, você tem o prego e cada um deles ele se aplica para um contexto específico, tá? Então, dependendo aquele cenário, aquele tipo de problema, você usa aquela sua ferramenta. Então, se você tem que, sei lá, colocar um quadro, tá? Sendo bem abstraindo aí de programação, e aí, dependendo da parede, e até pensando para o quadro ficar legal lá, bem preso na parede, talvez você usar um prego não seja a melhor solução. Então você tem que trabalhar usando parafuso, mas o parafuso por si só, você não pode usar só ele. Você precisa usar a bucha também, né? Você tem a bucha, tem o parafuso, e aí depois, quando você está montando lá, você está definindo a forma para prender o seu quadro. Você não pode usar um martelo. Se você usar um martelo e dar uma martelada lá no parafuso, ele até vai entrar, vai funcionar. Talvez rache lá a bucha, não, não vai ficar muito bonito. Talvez você resolva o problema e, beleza, safe. Só que não é a melhor forma, vai ser meio doloroso isso. Você vai se matar lá martelando o negócio, batendo, e parece que não entra. Você fala, mas por que não tá dando certo? Porque o martelo, ele foi concebido para você usar ele com prego, certo? Não precisa usar com parafuso. No finalzinho ele precisa dar um ajuste, tudo bem. Mas aí você tem a chave certinha, né? Dependendo do tipo de entrada lá do seu parafuso, você pode usar uma chave Phillips, uma chave de fenda, ou então você pode usar essas furadeiras que o pessoal tem, né? E você consegue já trabalhar de uma forma mais rápida para fazer aquele serviço mais rapidinho, sem ter chance de se machucar, se cortar, se ferir. E quando a gente fala dos padrões de projetos, é a mesma coisa, tá? Você tem que ver lá o seu problema. Você pode pegar talvez um padrão errado e resolver aquilo. Mas às vezes você está usando um martelo para prender um parafuso. Então você tem que entender certinho os padrões e aplicar eles para sua realidade e para o seu contexto. Eu falo bastante em contexto porque isso varia muito de empresa para empresa, de sistema para sistema, de necessidade para necessidade da sua área, da sua squad, da sua equipe, do seu time. Beleza? Então a gente vai criar um projeto novo aqui. A gente vai criar uma API simples e a ideia é mais focar nesses padrões de projeto, tá? A gente vai ver um deles hoje, que ele, deixa eu selecionar aqui, vai ser uma Web API que a gente vai criar, tá? Mas a gente tem alguns princípios de programação que o pessoal chama, tem um acrônimo de Solid, tá? Então o Solid,
ele tem lá, são 5 letras, certo? Solid. E cada uma dessas letrinhas, ela significa uma coisa, que é um princípio, que é um padrão que a gente aplica para o projeto, tá? A gente vai ver a primeira letrinha hoje, que é o S do Solid, que é o Single Responsibility, tá? É o princípio de responsabilidade única. Beleza? Falei, agora vamos mão na massa, vamos criar isso. Então você vai pesquisar aqui em Template Web API, tá? E a gente vai avançar e vamos dar um nome de exemplo patterner de padrão SRP, Single Responsible Principle, que é o princípio de responsabilidade única, tá bom? Vamos desmarcar o HTTPS aqui e vamos pedir para criar essa solução. Então a gente já sabe que o Visual Studio tem um delayzinho aí, né? Pelo menos na minha máquina aqui na hora de criar o projeto. Então enquanto ele está criando, deixa eu ver se está gravando certinho. Tá gravando, beleza? Já falei por 5, quase 6 minutos. Mas a ideia é explicar, tá? Os padrões e como é que funciona esse. Deixa eu só pegar minha telinha do estúdio que sumiu aqui. Aí. Então, como é que funciona o padrão SRP, Single Responsibility Principle, princípio de responsabilidade única? Significa que você tem que, quando estiver programando, criando as suas classes, você tem que agrupar a sua programação, os seus métodos, de forma que eles façam sentido para aquele contexto, para aquele problema. Então você não pode sair misturando contextos na mesma classe, porque assim dificulta para dar manutenção e até para você entender o código você mesmo. Depois passou 6 meses, 1 ano, você não lembra mais o que você fez. Na hora lá tá fresco, você mexe uma semana depois, você sabe certinho cada linha que você fez. Mas depois de um tempo, você começa conforme você vai evoluindo na sua carreira, você vai ajudando diversos times, vai trabalhando com diversos sistemas, e às vezes você não lembra mais o que você fez lá. Às vezes você olhando o código. Então, esse princípio ajuda bastante nessa parte, tá? De você deixar bem segmentado o contexto das necessidades e das atividades do seu sistema. Pegou aí? Anotou? Beleza. Então, vamos criar aqui. Eu vou sumir um pouquinho aqui na tela e a gente vai pro Visual Studio. Joia. Vamos lá, então. Então, a gente vai criar uma classe aqui. Para exemplificar. A gente vai criar no raiz mesmo, tá? Vamos criar uma classe. Nós vamos chamar ela de cadastro. Beleza? Nossa classe cadastro. E o que eu quero fazer com ela? Eu não vou montar todos os métodos certinho, a gente executando, é mais só para a gente entender o conceito, tá? Então vamos supor que eu quisesse, então não vou nem criar a interface, fazer o princípio lá, que é um outro princípio que a gente está usando, tá? Mas a gente só não deu nome para ele ainda, a gente vai ver isso futuramente. Então vamos pensar aqui, no cadastro eu quero fazer nesse cadastro eu quero adicionar um cliente. Tá. Beleza. Aí eu teria aqui, né, o meu objeto cliente, tudo passando. Aqui a gente não tem a classe ainda. Vamos criar aqui só uma casquinha, só para falar que tem a classe em si, tá? Então a gente tem o nosso cliente. Ele vai falar que não existe, então vamos fazer um control ponto, que a gente usa muito aí. Vamos pedir para ele gerar uma classe para a gente, ó. Gere a classe cliente em um novo arquivo. Aí ele vai criar aqui, ó, tá vendo? Cliente, beleza. Não vamos colocar nenhuma propriedade, porque a gente não vai usar de fato. É só para poder montar aqui o método, tá? Só para a gente entender o princípio. Então ele está aqui adicionando o cliente. E aí eu quero também fazer o seguinte. Eu quero fazer atualização. Ó. Atualizar cliente. Eu vou ter também pesquisa de cliente. Incluí, atualizei, pesquisei e eu quero excluir cliente também, tá? Beleza? Então isso daqui, ó, se você for analisar, é o que a gente chama de CRUD, certo? São aquelas 4 operações básicas que eu faço com uma determinada entidade, um objeto, no caso cliente. Então, relembrando, o CRUD, eles são 4 operações. O C é o create, que aqui é o adicionar.
O R é o read, então é o nosso pesquisar, que a gente consegue consultar os dados. O U é o update, que é o nosso atualizar. E o D é o delete, excluir, certo? Então a gente tem nossas operações aqui do CRUD, na nossa classe de cadastro, tá certo? Então agora pensando que a gente também no nosso sistema, além de fazer esse cadastro, a gente queira também enviar algum e-mail de notificação para o nosso cliente, tá? Então a gente vai ter um método aqui, por exemplo, notificar o cliente. A gente tem o cliente aqui, e aí a gente tem, por exemplo, uma rotina aqui de envio de e-mail para o nosso cliente. Beleza? Além disso, eu vou ter também, digamos que eu tenho meus produtos aqui também, e eu quero pesquisar a lista dos meus produtos, tá? Então, pesquisar produtos. E a gente também vai fazer o mesmo exemplo lá. Vamos colocar uma classe aqui, produto. Vamos só pedir para ele gerar para a gente essa classe, tá? Seleciona então aqui a palavra produto, Ctrl, ponto, e gerar um novo arquivo aqui, ó. Montou para a gente a classe produto também. Show! Então, ó, aqui dentro eu vou colocar todo o meu código, né? Ó. Implementar o código. Aqui. Então você vai lá montar. Se você estiver conectando com SQL Server, você vai montar a parte do SQL. Se for uma SQL, você adapta ele. Estiver usando um Oracle, um MongoDB da vida aí. Então você consegue fazer tudo isso aqui nos seus métodos, certo? Aí você está fazendo notificação de cliente, vai usando, não sei, o Gmail, o Outlook, você monta a sua lógica, coloca aqui todo o seu código. Para a parte de produtos também, e esse código funciona bonitinho, maravilha, o boneco tá certinho. Só que, se você olhar, por exemplo, assim, o Visual Studio, ele vai compilar, ele funciona, ele não vai apontar nenhum erro. Vai funcionar o código para você tranquilamente, tá? Mas o que você tem que ver? Você precisa analisar, fazer uma reflexão aí no seu código e ver se ele faz sentido. Isso aí que você está fazendo está certinho? Está coeso essa implementação? A forma como você desenvolveu isso? É importante você tomar cuidado com isso, tá? Então, se a gente analisar, ó, eu tenho métodos que eles dizem respeito a uma entidade, um objeto do tipo cliente, e eu tenho também coisas referentes a produtos, certo? Então isso daqui, ó, eu estou misturando assuntos em uma classe só. Estou misturando assuntos de cliente com produtos. Então esse método está meio que fora aqui, não faz sentido eu misturar isso. O código vai funcionar, vai rodar bonitinho, mas não é a melhor forma de você implementar isso. Se futuramente você tiver que dar uma manutenção, falar, tá com um problema ou modificou alguns campos, alguma coisa na parte de produtos, onde é que eu vou olhar? E aí, conforme o seu sistema vai aumentando, vão aumentando classes, vão aumentando aqui os diretórios, a forma como você organiza. E aí dificulta para você achar, até você ver que eu estava na classe de cadastro, depois de clientes eu tinha colocado aqui porque é um método só, não vou criar uma classe só para colocar um método, eu já reaproveitei esse cadastro. Entendeu? Então você não pode fazer isso. Ó. No princípio lá de responsabilidade única, você teria que isolar esse pesquisa de produto, ele tem que estar de acordo com o contexto de produtos. Beleza? Outro problema que a gente pode ter também. Se você olhar aqui, ó, aqui eu estou falando sobre o cadastro em si do cliente, né? Ó, mas esse método notificar cliente, ele tem a ver com um serviço de notificação, pode ser um serviço de e-mail ou de SMS, e ele também não tem a ver assim com o cadastro, né? Ele é de um outro assunto referente a cliente, mas é um assunto distinto. Então, esses métodos aqui, eles estão quebrando esse princípio, né? Você está trabalhando de novo. Funciona o código, mas não é a melhor forma de você fazer isso. Alguém já pensou lá nas suas dores que você vai ter lá no futuro para poder dar manutenção nisso. E esse princípio diz exatamente isso. Você vai ter que criar classes que ele tem os métodos específicos para uma responsabilidade.
Então, se eu quero realmente tratar apenas o cliente, eu vou criar uma classe para o cadastro específico do cliente. Se eu tenho lá meus produtos, eu vou criar uma classe específica para produto. E para notificação também. Vai ser específico de notificação. Então, como é que a gente resolveria isso daqui? Ó? A gente criaria lá uma classe de cliente. Então, vou chamar aqui, ó, cliente, se eu digitar certo, né? Cliente repositório. Vou colocar em português, tá? Mas você pode usar o princípio que o pessoal usa lá, um repository. E aí eu isolaria todos esses métodos que tem a ver com o cliente em si, na parte do cadastro. Opa, Ctrl V, aqui. E aí outra coisa que a gente vai analisar. Se o meu repositório ele já é de cliente, eu não preciso ficar especificando no nome do método aqui, pesquisar cliente, excluir cliente, atualizar cliente. Porque esse princípio diz, eu já estou lidando com uma responsabilidade única de repositório de clientes. Então, automaticamente, eu já sei que aqui se refere a cliente, certo? Então, vou ter uma meta apenas como adicionar, atualizar, pesquisar e excluir. E ele já diz qual é o objeto que está aqui dentro. Não, é cliente. Beleza. E aí você implementa o seu código aqui certinho. Beleza, resolvi essa parte do cadastro em si. Vamos voltar lá agora nessa classe. Agora vamos ver essa parte aqui do produto. Então, para o produto, eu vou criar também a mesma coisa lá. Eu vou ter o meu repositório de produto. Repositório. Não é supositório, é repositório. Beleza, então a gente vai pegar aqui o nosso método e a gente vai isolar ele nessa classe. E aqui vai fazer a pesquisa. Claro que se você está pesquisando, você vai retornar alguma coisa. Poderia ser uma lista aqui, né, de produtos, por exemplo. Ele só vai reclamar aqui porque não está retornando nada. Vou retornar esse nulo aqui, só para ele não dar erro de compilação. Mas aí você está segmentando bem, está estruturando certinho a sua aplicação. Beleza? Vamos para o último ponto agora que falta acertar, que é o notificar cliente, né? Então a gente vai criar uma classe de notificação. Poderia ser um serviço, tá? Então, notificação serviço ou service. Aí você define o padrão que você está criando, né? A nomenclatura das suas classes. E aí aqui eu teria um notificação cliente, notificar cliente. Se esse serviço de notificação eu criasse, por exemplo, como notificação cliente service, então seria só um método, seria apenas notificar. Aí se eu estou criando uma notificação genérica, eu poderia deixar notificar cliente, ou então ainda deixar apenas o notificar aqui, e aí eu sei pelo contexto dos meus parâmetros, né? Ó, que é o objeto do tipo cliente. Também funcionaria, tá? Então é assim que a gente isola cada contexto da nossa aplicação. E aí essa classe cadastro ela não seria necessária, né? O nosso exemplo aqui não necessitaria dela. A gente pode remover. Então é assim que funciona o princípio SRP. Entenderam? É isso. Tem outras formas de a gente trabalhar com ele também, tá? E aí, de novo, vai depender das regras definidas lá do jogo para aquela reunião que você está tendo lá para definir seu sistema. Então, o que o cliente disser lá, você vai anotando, você vai montando a sua documentação do que precisa ser feito. E aí, dependendo... Quer ver? Vamos ver um cenário que eu já peguei em alguma das empresas que eu passei. Às vezes eu não... Então, em um cenário eu tinha uma determinada classe que eu não tinha todas essas operações do CRUD para excluir, pesquisar, atualizar e adicionar. Eu tinha basicamente que processar esse cadastro desse tipo de entidade. Então vamos pensar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Então, por exemplo, você tem, sei lá, a pessoa ela cria cartões de crédito, certo? Então eu tenho uma classe que ela basicamente eu quero apenas cadastrar o registro desse cartão de crédito.
Ele é específico apenas para isso. Então, eu não vou ter todos os métodos aqui que eu tenho para o CRUD normal. Então, nesse caso, para poder aplicar esse princípio, eu criaria uma classe, como por exemplo, vamos criar aqui. O nome dele seria tipo cartão. Cadê crédito? Por exemplo, a pessoa ela vai criar um cartão de crédito. Então seria cria cartão de crédito. Vamos ver um nome legal aqui. Deixa eu pensar. Gerar cartão de crédito, por exemplo. Pode ser gerar cartão de crédito ou cria cartão de crédito, tá? Então isso aqui vai gerar um cartão de crédito para o cliente, né? Determinada instituição, seja uma fintech, um banco, outra operadora financeira aí. E eu basicamente eu vou ter um método que ele vai processar essa criação do cartão de crédito, tá? Implementar depois o código aqui. Então repare que assim, não faz sentido eu criar um método, por exemplo, de atualização, de exclusão, porque aqui ele só está criando o cartão de crédito. Então, esse princípio de responsabilidade única, eu estou pegando a minha classe e eu estou colocando para ela fazer apenas o que ela precisa fazer. Então aqui eu não vou lidar, por exemplo, com um cliente que quer cancelar o seu cartão de crédito, porque isso aqui, todo esse trabalho que você vai fazer é apenas para geração do cartão de crédito. E aí, para processar, você pode ter validações do cliente, você verificar antes se ele vai conseguir criar, se é aprovado ou não, a geração, a confecção do cadastro do cartão mesmo, aí você direcionar para poder fazer a parte de entrega lá do cartão depois, do correio, enfim, ou então se vai ser digital, então toda a lógica vai estar implementada aqui. Mas eu isolei e eu sei que nessa classe de gerar cartão de crédito, vou fazer o processamento do quê? Da geração do cartão de crédito, tá? Então tem essas formas, e aí geralmente você trabalha com apenas um método mesmo. Você deixa a classe bem definida e ela tem apenas um método que vai ser ou geralmente processar, executar, execute, process, mas aí essa classe faz apenas uma coisa. Esse também é uma outra forma de você trabalhar com essa responsabilidade única, tá? Ou então, tem esse que eu já falei, de acordo com o contexto, você reúne lá todos os métodos que tem a ver com aquela necessidade. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aí no comentário. Se você tiver alguma sugestão aí de temas também, pode colocar aí que eu vou colocando na lista aí pra gente fazer, tá? Então, a gente tem que ver ainda. Futuramente vai ter o Quero Ver a partir do banco de dados do Entity Framework Core também, né? A gente já viu o ADO nos projetos passados. A gente vai ver também um pouquinho de microserviços. A gente vai combinar com Web API também, as Web APIs. E vai ter mais coisas aí também. E depois a gente vai ver os outros padrões de projeto, tá? Tem as outras letrinhas aí do Solid para a gente entender. E a gente vai adicionando algumas outras coisas também aí sobre padrões de projeto. Beleza? Então é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Dá um joinha aí e até mais, pessoal. Muito obrigado. Fui. Tchau, tchau. Um excelente dia para você, hein?